Hoje no calendário Vaishnava é o dia transcendental do desaparecimento de um devoto. Vamos glorificá-lo, ver o nome dele. Então, no calendário, é o dia do desaparecimento de Sri Jagabandhu Bhakti Ranjan. Então, dia transcendental do desaparecimento de Sri Jagabandhu Bhakti Ranjan Ki Jai. Vamos ler. Tem um pequeno trecho aqui homenageando ele, em homenagem a Shripat Jagabandhu Bhakti Ranjan. No dia antes do encerramento da feira espiritual que havia sido organizada no espaçoso complexo do Gaudiya Mata, cuja função formou a conclusão, atividade de longa série de festividades da inauguração auspiciosa dos novos edifícios do Mata, Shrestariya Shripa Jagabandhu Das Adhikari Bhaktaranjan, o doador e arquiteto daqueles magníficos edifícios, ele partiu da cena dos trabalhos devocionais, únicos com a suprema satisfação que a sua alma finalmente encontrou e realizou com sucesso o seu dever para com Deus, à humanidade. Então, ele doou as terras para fazer esse grande conjunto de prédios na Gaudiya Mata, e ele também era arquiteto na época que fez a construção desses prédios na Gaudiya Mata. Então, hoje é o dia transcendental do seu desaparecimento. Esse aqui é um trecho curto, né? Mas é o que temos sobre a vida dele. Mesmo que não soubéssemos nada sobre ele, não havia problema. Shilacharya Maharaj falou que teríamos que glorificá-lo de qualquer forma, sabendo quem é ou não sabendo quem é. Então vamos continuar agora a leitura da aula de Shilacharya Maharaj. Deixe-me ver somente aqui onde paramos. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar no Facebook. De manhã nós lemos a aula A Raiz da Infelicidade. Então, quem quiser assistir a aula,
É importante essa aula falando sobre ofensas. E quem quiser ver a aula está gravada no Facebook. Então vamos para a próxima aula, continuidade dessa aula aqui, a raiz da infelicidade. Então, o subtítulo da aula é Olhos de Serviço. É uma aula de Srila Bhakti-Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Essa aula aqui ele deu ao meio-dia, no dia 12 de janeiro de 2020. É a continuidade da aula da manhã que estávamos lendo. Então, continuando a leitura, ele fala assim: as deidades, elas podem falar. As deidades, elas podem testemunhar. As deidades, elas podem roubar. Você já ouviu falar sobre Saksi Gopal e Kishir Chora, Gopinata? Quando chegamos a Puri, sempre vamos para receber o darshan de Shakshi Gopal. Antes também íamos de ônibus para ter o darshan de Kshir Chora Gopinata, que roubou o leite condensado Kshir para Madhavendra Puri. Essa história aqui é muito conhecida, né? A deidade roubou para Madhavendra Puri a praçada. Govardhana Dari Gopal, ele trouxe leite para Madhavendra Puri. Já contei tudo isso antes e não quero repetir tudo de novo agora. Eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje estou pedindo que vocês se lembrem disso. A deidade é o próprio Senhor Supremo. Se você perguntar se a deidade do Senhor é pedra, barro ou madeira, isso significa que você não obteve o darshan do Senhor Supremo. Se você vier à deidade pensando, eu estou indo ver a deidade, ou eu irei ver Jagannatha, você não pode obter o darshan do Senhor Supremo, do Senhor Jagannatha, ou o darshan da deidade dessa forma. Se você vier ver Jagannatha, verá alguma deidade de madeira. Você não verá Jagannatha, o Senhor Supremo, o Senhor do Universo. Nós temos olhos para ver o Senhor. Nós não temos olhos para ver o Senhor. Nós viemos para oferecer a nossa obediência ao Senhor, o nosso respeito ao Senhor, e para que o Senhor nos veja. Mesmo que não possamos entender se Ele nos vê ou não. Se Deus está olhando para nós, isso não é um problema nosso. Nós temos que ir lá, ver Deus, não achar, eu vou ver a deidade e achar, é madeira, é de pedra, ou é de bronze, ou é de madeira. Não, nós temos que ir ver o Senhor Supremo.
E se ele vai olhar para nós ou não, isso não diz respeito a nós, somente a ele. Não temos olhos para ver o Senhor Supremo. O nosso dever é servir ao Senhor. E quer ele assuma esse serviço ou não, ele aceita esse serviço ou não, é assunto dele. Não é da minha conta. Você ouviu a história de Raghunanda, o filho de Mukunda Prabhu? A sua deidade comeu um doce da mão de Raghunanda. Essa deidade ainda está lá em Narayanpati. Então, a deidade, você tem que oferecer para ela o incenso, fazer o arati, você tem que oferecer a boga, você tem que oferecer as coisas, mas não é da nossa alçada se Deus vai aceitar ou não. Nós não temos que ficar questionando. Uma vez um devoto virou para mim e falou assim, você oferece, você acha que Deus aceita? Você tem certeza que Deus aceita? Não importa para nós, isso não é da nossa responsabilidade. Nós temos que servir. Se Deus aceita ou não, é Ele que sabe. Nós não temos olhos para ver se Deus está aceitando ou não a nossa oferenda. Jagadananda, como foi falado aqui, Raghunanda, como foi falado aqui, Raghunanda, o filho de Mukunda Prabhu, todo mundo conhece a história, o pai foi viajar, Mukunda Prabhu foi viajar e falou para o filho, você vai servir a deidade. E aí a criança falou, mas eu não sei nenhuma regra, nenhum regulamento, eu não sei os mantras. Não, você vai lá, a mãe vai cozinhar, vai colocar na bandeja e você oferece. E Raghunanda foi lá e falou para a deidade, por favor, coma. Meu pai pediu, minha mãe pediu, coma, por favor, coma. E a deidade, na visão do Raghunanda, não comeu, porque não sumiu nada, não tinha sumido nenhuma parte da boga. E Raghunanda falou, não, coma, ficou insistindo para a deidade comer. E a deidade foi lá e comeu tudo. A deidade aceitou toda a comida que Raghunanda ofereceu. E com o pai dele e com a mãe nunca aconteceu isso. A deidade nunca comeu realmente de sumir a praçada. E a mãe ficou brava com Raghunanda, seu menino travesso, você comeu a comida da deidade. Ele falou, não mãe, foi a deidade. E a mãe não acreditou, no outro dia também. E aí o pai chegou, a mãe contou para o pai ficou observando, deu bronca em Raghunanda, ficou observando, e ele viu a deidade ir lá e comer. Então, nós temos que oferecer as coisas para Deus, servi-lo, sem querer saber se ele está aceitando ou não. Se você faz com amor, ele vai aceitar. Se você faz por obrigação, não, mas se você faz por amor, com certeza ele aceita. Mas se ele também não aceitar, não é nosso problema. Nós não temos que nos preocupar com isso. Srilacharya Maharaj deu uma aula falando, nós não temos que nos preocupar com nada, somente servir Deus. Essa é a única preocupação que nós temos que ter. Nada mais. A gente está sempre pensando uma coisa, pensando outra, mas a única preocupação nossa é servir Deus. O resto está tudo sobre a orientação dele. Ele coordena tudo, não somos nós. Então, Srilacharya Maharaj continua falando, é preciso ter fé. Você ouviu a história de Arjuna Misra? Eu já disse isso muitas vezes. Mas, agora o Srilacharya Maharaj vai falar mais coisas. Ele fala um verso aqui que diz o seguinte.
eu tenho a responsabilidade de adquirir e proteger as necessidades de meus devotos. Isso é Krishna falando. De meus devotos totalmente rendidos a mim, dependentes de mim, que estão sempre absortos em pensar em mim e que me adoram de todas as maneiras. Isso está no Srimad Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 22. Eu vou ler novamente. Eu tenho a responsabilidade, Krishna falando, eu tenho a responsabilidade de adquirir e proteger as necessidades de meus devotos totalmente dependentes de mim, totalmente rendidos a mim, que estão sempre absortos em pensar em mim e que me adoram de todas as maneiras. Então, Deus tem a responsabilidade de nos proteger. Ele fala isso. Mas tem que ser aquele devoto, como diz aqui, totalmente absorto em pensar nele o tempo todo, em servi-lo o tempo todo. Continuando aqui, diz-se no Srimad Bhagavad Gita, eu pessoalmente trago comida para aqueles que abandonam todos os pensamentos e pensam apenas em mim. O Senhor, pessoalmente, ele leva comida para a casa desses devotos, mas nós pensamos, eu estou fazendo isso. Aqueles que o fazem podem fazê-lo, mas nós não podemos fazê-lo. É dito no Srimad Bhagavad Gita, eu trago comida para aqueles que estão rendidos a mim. Portanto, é sempre necessário organizar o serviço adequadamente e a adoração das deidades. Em primeiro lugar, é preciso ter a humildade. Não tenho nenhuma qualificação. Não conheço nenhum mantra. Não entendo nada. Este é o mantra. Eu não sei de nada. Este é o nosso mantra. Ó Senhor, eu não entendo nada. Eu estou apenas tentando servir a Ti. Estou dando esta comida para você. Pode haver menos sal, mas, por favor, aceite. Srila Sanatana Goswami alimentou Madan Gopal com rotis queimados, sem sal. Então, nós temos que servir Deus, mas sem achar que nós fazemos as coisas. Tem uma história também muito conhecida, Srila Chaitanya já falou várias vezes essa história. O devoto estava lendo Bhagavad Gita, era um casal de brahmanes, ele lia o Bhagavad Gita toda manhã, ele fazia o sadhana dele, e depois ele ia fazer a coleta, ele ia coletar boga para a mulher cozinhar e ele oferecer para a deidade que ele tinha. E ele estava lendo aquele dia Bhagavad Gita e Krishna falava naquele verso que eu faço tudo, Krishna falava. Eu sou quem faz tudo. E aí o devoto ficou meio revoltado. Ele falou, como assim? Ele falou, eu faço, eu vou coletar boga,
eu faço a comida, eu isso, eu aquilo, devoto pensando, eu faço isso. E aí o devoto pegou e maltratou o Bhagavad Gita, o livro. Ele maltratou o Bhagavad Gita e ele pegou e saiu para a coleta. Colocou o Bhagavad Gita na estante e saiu para a coleta. E aquele, normalmente, a primeira, segunda, terceira casa que ele ia coletar, a boga, para a mulher cozinhar e fazer a boga para a deidade, normalmente as primeiras casas já davam a doação para ele e ele voltava. E aquele dia ninguém deu, ninguém doou para ele. Foi na primeira casa, a pessoa falou, não, hoje eu não tenho, na segunda, na terceira, na quarta. E ele ficou pedindo, e nada, não conseguia nada de ninguém. Só que antes de ele voltar para casa, a esposa estava lá na casa, ela achou estranho que ele estava demorando. E aí bateu na porta um rapazinho, um garoto, bateu na porta com 2 sacolas cheias de boga. Falou para ela, o seu marido mandou eu entregar para você. E ele me bateu. E aí a mulher pegou e falou, não, meu marido nunca bateu ninguém, ainda mais uma criança. Aí a criança falou, não, ele me bateu. Seu marido me bateu, mandou vir trazer essas 2 cestas aqui para você. Cheia de boga. Só que antes a história conta que quando o Brahmani maltratou o Bhagavad Gita, o senhor Vishnu, no mundo transcendental, ele sentiu esse maltrato nele. As costas dele doeram. E aí ele falou para Lakshmi Devi, eu vou descer lá, eu vou descer para a terra, eu vou descer e eu mesmo vou mostrar para esse devoto. E aí ele veio, o senhor Vishnu veio na forma desse garotinho trazer a boga. E quando o Brahmani voltou para casa, a esposa já tinha feito toda a comida, já tinha oferecido a comida, porque ele voltou tarde. Ele ficou tentando arrumar a boga e não conseguia. Ele voltou tarde. E ele falou para a mulher, hoje não vamos comer, não temos comida para oferecer para a deidade. Ela falou, como assim? Ela falou, você mandou um rapazinho trazer aqui. Ele falou, eu não mandei ninguém. E ela falou, mandou, o rapazinho falou que você bateu nele. Ele falou, eu não bati em ninguém. E aí ficou aquele impasse, ele pensando, como assim? Quem que veio trazer isso? Eu não mandei ninguém trazer toda essa boga. E ele foi no quarto de oração, onde ele tinha lá a deidade, onde ele lia o Bhagavad Gita. Ele foi lá no quarto de oração, no Nati Mandir dele, e quando ele chegou lá, o Bhagavad Gita estava aberto. E ele falou para a esposa, você pegou o Bhagavad Gita? Ela falou, não. Ele falou, eu guardei na estante, como que ele está aqui agora? E quando ele pegou o Bhagavad Gita na mão, estava aberto naquela página que ele havia lido, que Krishna falou, eu faço tudo. E imediatamente ele compreendeu que era Krishna que tinha vindo na forma de um garotinho. E ele falou para a esposa, você é muito afortunada, você viu Krishna, ele veio aqui, você teve contato com Krishna, eu não sou afortunado, eu não vi ele. Então Krishna foi lá levar a própria comida para eles. Krishna protege a todos, nós temos que ter essa consciência. Não precisa se preocupar, aquele que se rende a Deus, ele vai cuidar de você. Não se preocupe com nada. Isso é um dos pontos de Sharanagati. Então, nós temos que fazer o serviço sem querer saber se a deidade está aceitando ou não. Tudo isso é responsabilidade de Krishna. E ele mesmo vai dar a própria comida para aquele devoto dele, que está totalmente rendido a ele. E o serviço tem que ser feito adequadamente, como diz aqui. A adoração da deidade deve ser feita adequadamente. Então nós temos que ter humildade. E qual é o mantra que ele fala aqui? Silachara Banarji. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Esse é o mantra que nós temos que falar. Eu não sou nada, eu não sei nada.
eu não compreendi nada. É humildade. Aquele que fala, eu faço tudo, eu sei isso, eu sei o Bhagavad Gita, eu sei os versos. Não, o humor correto do Vaishnava é, eu não sei nada, eu não compreendi nada. É esse o humor correto. E Krishna gosta de humildade. Krishna gosta dos devotos que são humildes. Então, Krishna gosta que você fale, ó Senhor, eu não entendo nada, eu estou apenas tentando servir a Ti. Estou dando esta comida para você. Pode haver menos sal. Enfim, você falando, eu devo ter preparado errado, com menos sal ou muito sal. Mas, por favor, aceite. E aí foi dito aqui, se lá, Sanatana Goswami, ele ofereceu a boga para Madan Gopal com os lotes queimados e sem sal. Srimati Radharani, ela veio pessoalmente cozinhar arroz doce para Srila Rupa Goswami. Essa é outra história. Srila Rupa Goswami, é a história do arroz doce de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Então, o Rupa Goswami, ele queria oferecer arroz doce para as deidades e depois dar para o seu guru, Sanatana Goswami. Ter significa o chamado da flauta de Krishna. Quando Krishna toca a flauta, todas as gopis, elas vêm para onde ele está. Então essa história do arroz doce também é muito bonita. O Rupa Goswami levantou certo dia e ele pensou, quero oferecer para a deidade arroz doce hoje e para o meu guru, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami era o guru de Rupa Goswami e o irmão mais velho. E aí ele foi olhar na parte que ele guardava os alimentos para cozinhar, na despensa dele. Ele não tinha nada para fazer arroz doce. E ele ficou chateado. Ele falou, poxa, como é que eu vou fazer arroz doce para a deidade se eu não tenho nada para fazer arroz doce? E eu não posso nem oferecer para a deidade e muito menos para o meu guru depois, a praçada da deidade. E aí passou um tempo, isso logo de manhã cedo, passou um tempo, bateu na porta da casa dele lá, uma garotinha. Uma garotinha veio com todos os ingredientes do arroz doce. E não só isso, ela trouxe mais boga. E aí Rupa Goswami perguntou para ela, de onde você é? Ela falou, do vilarejo aqui do lado. E qual o seu nome? Ela não falou o nome para ele. Quem é teu pai? E ela também não falou. Eu moro aqui perto. E quem te mandou aqui? Ele falou. O Rupa Goswami perguntou para a menina. Ela falou, meus pais mandaram eu vir aqui, trazer a boga para você oferecer. Ela falou, eu vi algumas vezes minha mãe fazendo arroz doce. Eu não sei fazer, mas eu já vi. E ela foi lá, pegou a lenha para acender o fogo, ela pôs na panela, ela ficou fazendo arroz doce, cozinhou super rápido o arroz doce, e ela pegou e foi embora. E aí Rupa Goswami ofereceu a boga para a deidade, e ele chamou o Sanatana Goswami. Vem aqui honrar a praçada que eu fiz. E Sanatana Goswami foi lá. Foi honrar a praçada de Rupa Goswami. Quando Sanatana Goswami provou, ele honrou a praçada, ele falou, eu nunca comi uma praçada tão gostosa como essa. Eu como todo dia a comida que você faz e oferece. Eu honro todo dia a sua praçada, mas nunca comi algo tão maravilhoso. E como você conseguiu ingredientes para o arroz doce? Castanha, vários ingredientes que são caros. E Rupa Goswami contou a história da menina que havia ido na casa dele e dado toda a boga. E ele falou, qual o nome dela? E Rupa falou, não sei o nome dela, mas ela falou que mora aqui na aldeia aqui do lado.
E Sanatana Goswami conhecia todo mundo. Ele era o conselheiro da aldeia. As pessoas queriam saber algo sobre a vida e iam falar com ele. Ele era o conselheiro. E ele foi de casa em casa, na outra aldeia vizinha, perguntando se a filha havia levado a boga, se alguém tinha mandado a filha levar boga para Rupa Goswami. E todo mundo falou, não, eu não tenho filha, eu não mandei, eu isso, eu aquilo, ninguém. Ele não sabia quem era a menina. E ele voltou para a casa de Rupa Goswami e falou para Rupa Goswami, muito chateado, ele estava muito chateado, ele falou, isso não podia ter acontecido. E Rupa Goswami não havia ainda percebido, entendido o que tinha acontecido. Ele falou, a própria Shrimati Radharani veio nos servir. O nosso caminho é servi-la, é servir Shrimati Radharani. Mas ela própria veio nos servir. Claro, né? Sanatana Goswami e Rupa Goswami, devotos puros. Mas Shrimati Radharani veio ela mesma servir. O caso de Madhavendra Puri também, que foi falado, a deidade, o Pujari ofereceu, aqui foi falado em leite condensado, né? Mas tem outros lugares que falam arroz doce. Enfim, é a tradução de Ksir. Então, o que aconteceu? A deidade tinha vários potes de arroz doce ou de leite condensado, e ela comeu a boga, a deidade comeu a boga e escondeu um pote para o Pujari não ver. O Pujari nem percebeu. O Pujari pegou os potes, quando retirou a praçada, e distribuiu para os outros. E à noite ele sonhou. À noite ele sonhou com a deidade, e a deidade falou para ele, eu roubei. Por isso que diz aqui, Krishna rouba para o seu devoto. Eu roubei a praçada, está em tal lugar, atrás do pilar tal, no altar. Levante amanhã, vá lá, pegue e ofereça a praçada para Madhavendra Puri. Você vai encontrá-lo na cidade. Pujari não conhecia Madhavendra Puri. E o Pujari levantou de manhã, foi lá no altar, no lugar que a deidade havia falado, e estava lá, a praçada estava lá. E ele pegou a praçada e foi levar para Madhavendra Puri. Rapidamente ele encontrou Madhavendra Puri e deu para Madhavendra Puri comer, honrar a praçada e falou o que havia acontecido. Madhavendra Puri imediatamente saiu correndo de lá. Ele pensou, todo mundo, esse Pujari vai falar para os outros, todo mundo vai querer vir aqui, porque imagina, a deidade guardou a praçada para ele, roubou a praçada para ele. E ele saiu correndo e foi para outro vilarejo. Quando ele chegou no outro vilarejo, todo mundo já sabia da notícia. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada na época, mas todo mundo já sabia da notícia. Então, Madhavendra Puri, um devoto puro, é o Paranguru de Shriman Mahaprabhu. É o guru do guru de Mahaprabhu. Ele não queria fama e poder, ele fugiu, mas a fama e poder correm atrás do Vaishnava. Então, nós temos que ser humildes, servir Deus da forma adequada, e Deus vai dar tudo para nós. Deus vai te proteger, Ele mesmo vai dar até comida para você. E tem vários casos nas Escrituras, muitos casos nas Escrituras, sobre Krishna levando a boga para o devoto, Shrimati Radharani levando a boga para o devoto. E quando ele pessoalmente não faz isso, ele faz um arranjo para o devoto ter a praçada. Ele faz um arranjo. Nunca vai faltar praçada para um devoto que está rendido a Deus. Nunca vai faltar um local para morar para um devoto que está rendido a Deus. Ele faz os arranjos. Deus arranja tudo. Outro dia, Srivacharya Maharaj, nós lemos aqui a aula dele, ele falando o seguinte, que nós achamos que nós controlamos nossa vida. Nós achamos que a nossa esposa, o marido, o filho, que eles vão cuidar de nós, mas não são eles que cuidam de nós. Ninguém cuida de nós, somente Deus.
Ele coordena tudo. E aquele que se rende totalmente a ele pessoalmente vai servir esse devoto. Isso está nas Escrituras, não precisamos nos preocupar com isso. Aquele devoto que está em dúvida, ele gostaria de morar no templo, ele gostaria de se render, mas ele tem dúvida, ele tem medo do que pode acontecer com ele quando ele ficar velho, quem vai cuidar dele? Não se preocupe com isso. As Escrituras falam, Krishna fala, eu cuidarei de você pessoalmente. Se renda a mim, eu cuidarei. Então, aquele que tem a tendência de ir morar no templo, aquele que quer isso no seu coração, não precisa ter medo. Nunca vai faltar comida, nunca vai faltar onde morar. Se der um problema nesse templo, Krishna vai fazer um arranjo para você. Aquele rendido, ele nunca vai faltar nada para ele. Krishna vai dar tudo o que ele precisa. Mas o que ele precisa, nós temos que compreender que não é um carro importado, não é morar num lugar que tem ar-condicionado, não é comer boga, comer aquela comida que ele tanto deseja, ir num restaurante. Não é isso que Krishna vai te dar. Tudo que você precisa aqui, quando se fala isso, não é desfrute dos sentidos. Krishna não vai te dar desfrute dos sentidos. Ele vai te dar condições de você servir cada vez mais ele. É isso que Krishna vai dar para o devoto dele. Por que Krishna vai dar algo material para nós? Se ele pode dar os pés de lótus dele para nós. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. Eu não darei para vocês veneno. Eu não vou dar veneno para vocês, que é o desfrute do sentido. Eu vou dar o néctar para vocês, que são os meus pés de lótus, o serviço a mim. Krishna fala isso Mahaprabhu falou isso, está no Sri Chaitanya Charitamrita. Eu não darei veneno para vocês. O desfrute dos sentidos é veneno. O desfrute dos sentidos vai matar a nossa devoção, vai matar a nossa fé. Krishna não vai dar isso para nós. Ele vai dar o quê? A misericórdia, ele vai te levar para um guru genuíno. É isso que Krishna quer dar para nós. Agora a Maya vai testar nós. Maya já vai colocar o desfrute dos sentidos para nós, mas é para testar, para ver se nós realmente queremos servir Deus ou não. Nós queremos continuar nesse mundo material, desfrutando dos sentidos, vida após vida, desfrutando e sofrendo, desfrutando e sofrendo. Será que é isso que nós queremos? Nós temos que saber o que nós queremos. Isso é a primeira coisa. O que eu quero continuar a desfrutar, eu quero continuar a quebrar regras e regulamentos, então continue. Nós temos o livre-arbítrio no sentido de servir Deus ou não servir Deus. Fazer o favorável da devoção e rejeitar o desfavorável da devoção. Nós temos o livre-arbítrio. Ou ao contrário, justamente ao contrário. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Nós temos que cantar a canção de desaparecimento hoje. Mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Quando acabar a canção, eu leio no Facebook aqui nos comentários. A canção é Eibaro Koruna Koro Vaishnava Gosai. Vamos cantar todos juntos. Eibaro Koruna Koro Vaishnava Gosai. Eibaro Koruna Koro Vaishnava Gosai.
এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই। পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই। কাহার নিকটে গেলে আতুলে যায়। কাহার নিকটে গেলে আতুলে যায়। মন দয়াল প্রভু কেবা কথা পায়। এমন দয়াল প্রভু এবা কথা পায়। গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব। গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব। দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। দর্শনে পবিত্র করো এ তোমার গুণ। হরিষ্ঠানে অপরাধে তারে হরি নাম। হরি সারে আপারে তারে হরি নাম। সুমস্তনে অপরাধে নাহি কোয়ে দাম। তোমার সারে আপারে নাহি করে দাম। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহে নাম বৈষ্ণব পরায়ণ। গোবিন্দ কহে নাম বৈষ্ণব জন্মে করি আশা শরণে গুলি। প্রতি জনে করি আশা চরণেরা ধূলি। নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি। নরোত্তমে করো দয়া আপনার এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। এবার করুণা করে বৈষ্ণব গোসাই। এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। এবার করুণা করে বৈষ্ণব গোসাই। পাবন তোমাকে রেখে হোনা। পতিত পাবন তোমাকে রেখে হোনা।
Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Krishna Namaha. Jadavaya Madhavaya Krishna Namaha. Gopala Govindana Shri Madhusudana. Hari Gopinath Vadana Moha. Hari Govindana Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Jai Gosai Kuri Charana Banda. Jai Gosai Kuri Charana Banda. Jahavate Vignanasha Vistapura. Jahavate Vignanasha Vistapura. Jai Gosai Jarmuni Karada. Jai Gosai Jarmuni Karada. Charana Shri Bhakta Saniva. Charana Shri Bhakta Saniva. Janame Janame More Apila. Janame Janame More Apila. Jai Gosai Jape Bhaje Paravaso. Jai Gosai Jape Bhaje Paravaso. Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bala Hari Braja Vrindavan. 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 Guru Vaishnava Pade Majaya Ma. Guru Vaishnava Pade Majaya Ma. Vaishnava Pad Padma Puriya. Guru Vaishnava Pad Padma Puriya. Hari Nam Sankirtan Kare Narotama. Hari Nam Sankirtan Kare Narotama. Hari Nam Sankirtan Kare Narotama. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Ram
Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão hoje. Temos aqui conosco hoje a Malini Devidassi, o Rimon Goshi Prabhu e o Ishan Krishna Prabhu. Aqui que aparece para mim no celular são essas pessoas. Eu agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha. Amanhã de manhã teremos o programa como todas as manhãs, às 7 da manhã. Eu vou ver no outro aparelho se tem mais alguém. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã de manhã, às 7 horas.